Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Javenice. Eu não sou o Marcão. Nós estamos aqui com convidados muito especiais nesse dia. Quero dizer para o Fernando, seja muito bem-vindo em português. Estou feliz em português. Estou feliz em inglês, rap, exaltando no espírito também, na língua dos anjos, aqueles, né? Mas também quero dizer, seja muito bem-vindo para o Pete e para a Rachel, que eles se sintam muito à vontade nesse podcast. Please feel free here in this podcast today. Isso. Quero pedir, Fernando, para eles se apresentarem e também para você apresentar o movimento deles. Okay, so want to introduce ourselves? I'll start and then you guys go. Bom, gente, alegria estar aqui. Obrigado. Né? Muito feliz de estar aqui. Sou Fernando Nascimento. Faço parte de um grupo chamado Sobre a Rocha de Pedro, um centro de estudos. E o centro de estudos está ligado a 2 ministérios nos Estados Unidos. Um que se chama Christ Life. E, com a graça de Deus, também me aproximei bastante do Renewal Ministries. Estive com eles ano passado. E a gente conseguiu, pela graça de Deus, trazê-los para cá. Então, estou muito feliz de estar na Javenice, que para mim é família. Happy. Very good. Yeah. Well, good. My name is Pete Barak. Meu nome é Pete Barak. I'm from the United Eu States. sou dos Estados Unidos. I have a wife and 5 children. Eu tenho uma esposa e 5 filhos. Aleluia! Yes. Very good. They're great. I like them very much. Eu os amo muito. Yeah, and I'm the vice president of Renewal Ministry, Sou vice-presidente do Renewal which Ministries. is an organization dedicated to bringing the Catholic renewal all over the world. E é uma organização dedicada a levar a renovação católica a todo mundo. We want people to meet Jesus, fall in love with him, and begin to share him with others. Queremos que as pessoas se apaixonem por Jesus, sigam e compartilhem isso para o mundo. And this is my first time in Brazil, Essa é a minha primeira vez no Brasil and I'm loving it. e eu estou amando. I want to come back. bom. Yeah. Quero voltar já. Ai, muito bom. E reza muito, gente. Nossa Senhora, rezou ontem no Critificar. Emocionei. Muito bom. I'm Rachel Herbeck. Sou a I'm Raquel Herbeck. also from Ann Arbor, Michigan as well. Também sou de Ann Arbor, em Michigan. And I also work for Renewal Eu Ministries. também trabalho para o Renewal Ministries. So I do a lot of discipleship with young people, Faço um trabalho de discipulado com jovens, all the way from young girls desde as meninas, né, as mais jovens, through young adults. e até os jovens um pouco mais velhos. Really trying to disciple people, help them fall in love with Jesus and live Então- life in the power of the Spirit. Discipulá-los, ajudá-los a se apaixonar por Jesus e viver uma vida no Espírito. This is also my first time in Brazil, Também é a minha primeira vez no Brasil. and I recently become obsessed with mangoes. E eu acabei de virar uma apaixonada por manga. Muito bom. New favorite fruit in Brazil. A minha mais nova e favorita fruta agora no Ai, já Brasil. tá ótimo, tá ótimo. A Rachel pregou ontem também no Critificar, na veia, até saltitava assim no pescoço, tanto amor em You Jesus. prayed the answer and it was so powerful, so passionate by Jesus. Thank you. E Yeah. fiquei tô nervosa na presença dela, gente, mas tá tudo I bem. got a little bit nervous being with you guys. Oh no, this will be fun. Ai, Yeah. friend de Jesus, amém. Bom, pra gente começar a nossa conversa, gostaria de pedir pra vocês contarem como que foi a história de conversão de vocês, como é que Jesus entrou na vida de cada I'd um. like to be listen from you the very beginning of your relationship with Jesus. How did you meet Jesus Christ? I'll go first. Yeah, so I grew up in a family that was very, very Catholic. Eu cresci numa família verdadeiramente católica. My dad, growing up, Meu pai, né, was a full-time preacher, ele já era um pregador totalmente dedicado à missão. and my mom had converted to Catholicism from Judaism. A minha mãe se converteu ao catolicismo, ela era judia. And so, really, the whole context of our life growing up Então todo o contexto da nossa família, enquanto eu crescia, was personal relationship with Jesus. era o relacionamento pessoal com Jesus. It was in everything we did with our Então family, tudo que fazíamos em família, and it was witnessed to me in every way. eles davam testemunho para mim de todos os modos. And really, for me, for so much of my life, Então, realmente para mim, muita coisa da minha vida, when I was growing up, I didn't really have doubts that it was the truth. I didn't really have many questions Eu não- about who Jesus was. eu não tinha muitas dúvidas a respeito de Jesus, a respeito de quem ele é de verdade. But as I got older and into my teenage years, Mas enquanto eu cheguei ali na adolescência, other things started to become more important to me.
outras coisas começaram a tomar o lugar de Jesus e se tornar mais importantes. And I also began to just experience inside my heart E eu comecei a ter esse anelo no meu coração. a lot of anger, a lot of self-hatred, a lot of conflict with my identity. Muitos conflitos de identidade, muita raiva, enfim, uma série de conflitos interiores. And so that really drove me, and I began to really live in that life more than in my life Então with God. eu vivi um tempo assim, acabei entrando, né, nisso e me afastando um pouco de Deus, sim. And so I knew who Jesus was. I knew all about him. Eu sabia quem era Jesus, sabia muito a respeito dele, But I didn't pray. I didn't have that regular daily relationship with him. mas eu não costumava orar, não tinha um relacionamento pessoal com ele. And so as I got older and was 15, 16 years old, Então, quando eu cheguei nos meus 15, 16 anos, I really was living that double life. eu realmente vi uma vida dupla. You know, on the outside, I was happy. I was a leader. I was doing all of the right Então, things. do lado, assim, externamente eu era uma liderança, esboçava felicidade, etc. But I had a lot of secret sin in my life, a lot of mortal sin, and a lot of things that were really keeping me bound and caged. Mas a verdade é que no escondimento eu guardava uma vida de pecado, pecados mortais, inclusive, e uma grande tristeza. And for me, my conversion really, when I was 16, really began as a process of a couple of things. Então, meu processo de conversão se deu uma sequência de coisas importantes aqui. The first was A confession, primeira coisa, confissão. and the second was baptism in the E a Spirit. segunda coisa, o batismo no Espírito Santo. So I remember one day I was in class, Eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula, in Spanish class, uma aula de espanhol, and they said we could go to confession during class if e we eles wanted to. disseram que a gente podia ir durante a aula se confessar se quiséssemos. And I went because I wanted to get out of class. E eu fui porque eu não queria estar na sala de aula. You know, Que era chato. but the Lord uses everything. Mas o Senhor usa todas essas coisas. And for some reason on that morning, E on por that day, alguma razão, naquela manhã, naquele dia, He gave me the grace to make a really full and complete confession. Ele me deu a graça de fazer uma confissão completa, realmente. And I remember having such a profound experience of being washed clean of God's mercy, E eu me lembro da experiência de ser lavada realmente pela misericórdia de Deus. that I actually remember leaving the confessional Me lembro de sair do confessionário and skipping down the hallway because I felt so light because my sins were gone. e eu saí saltitando mesmo, sabe? Porque eu senti uma leveza e uma alegria tão grande. And so repentance Então, o arrependimento cleared a path inside of me abriu um espaço dentro de for mim the Lord to begin to work. para que o Senhor pudesse trabalhar. Not that much longer after that, Não muito tempo depois disso, at a camp, num acampamento, I was prayed over for baptism in the Spirit. oraram por mim pedindo o batismo do Espírito Santo. And it was very simple. Foi muito simples. And in the moment, nothing happened. No exato momento, nada And aconteceu. I sat back down and I said, what was that? E aí eu me levantei e falei, tá, e o que aconteceu aqui? But the next day, Mas no outro dia, I woke up with like a physical hunger for God. eu me levantei com... eu sentia fisicamente uma fome de Deus. And all of a sudden, I wanted to pray. I wanted to read the Bible. E And aí, the zeal was put Um inside of me. desejo de querer ler a palavra, de querer rezar, de querer estar com Deus. And really, I'm so grateful to the Lord E eu agradeço tanto ao Senhor, because that zeal that He gave me on that day porque o zelo que Ele me deu naquele dia, is still that same zeal that I have ele today. continua 14 aqui years later. ardendo dentro de mim. And so from then on, the Holy Spirit really transformed my life. There was a lot of things in the moment that I was just set free from. Então, naquele momento que o Espírito Santo veio e me encheu, houve uma libertação de diversas coisas ali. But the Holy Spirit really led me on a process of falling in love with the person of Jesus. Mas o mais importante, o Espírito Santo me guiou a me apaixonar e ter um relacionamento pessoal com Jesus. And so there's been a lot of brokenness, a lot of sin, a lot of challenges since then. muito quebrantamento, muita luta contra o pecado desde lá. But really, since that day, it's been all or nothing for me. Mas aquele dia foi realmente meu tudo ou nada. Muito bom, muito bom. Ô, Rachel, fala um pouco, né? Você foi criada aí numa família católica, mas depois você teve uma experiência pessoal com Deus, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre a parte da sua família de missão, do seu pai, da sua mãe. So she's asking a little bit more about your family dealing with missions. Of what your family
is doing in mission? Sure. So my dad is the president of missions of Renewal Ministries, and he was very involved from the beginning with the founding of it. Meu pai é o presidente do Renewal Ministries e ele tá desde o início do ministério mesmo, né? Along with Ralph Martin, who's our founder. Ao lado do Ralph Martin, que é o fundador. And so when I was a kid growing up, he did a lot of international missions and travel. Quando eu era criança, eu via meu pai viajando internacionalmente o tempo inteiro. And it was funny as a kid because I would say my dad's a Catholic preacher, E era muito engraçado quando eu era pequeno dizer para as pessoas: meu pai é um pregador católico. and Catholics in America would say, "What's that? It E doesn't os exist." católicos diziam: mas o que é isso? Isso não existe. And so he would be traveling to Africa, traveling to work in the underground church in China. Ele viajava para ir para a igreja na África, para a igreja na China, igrejas clandestinas na China. Really just walking through doors that the Lord was inviting Renewal Ministries into to do missions. Entrando em portas aonde Deus ia abrindo, né, para o Renewal Ministries. At the same time, my mom works in the ministry as well A and minha has for many mãe years. também trabalha no ministério por muitos anos. And she, for my whole life, has been discipling young women E ela, desde muito tempo, ela faz discipulado com moças. through a camp that we do called Pine Hills, E a gente faz um acampamento para moças. and now through a ministry called Be Love Revolution. E a gente criou um projeto dentro do ministério chamado Seja Amor. Seja Amor, uma revolução. Is really just relationship and discipleship with young women all the way from, Ela- now 8 to 10 years old, all the way through college and young adulthood. São, conduzir realmente adolescentes e jovens, moças, a ter um relacionamento com Jesus. So when I began to be more serious about my faith, it was a huge witness to me De verdade, assim que eu comecei a crescer, eu via o testemunho dos meus pais. because both of them weren't just talking about it, but they were giving their whole lives every single day for this person that they met. Eles não estavam apenas pregando, né? Era uma doação de vida para essa pessoa sobre quem eles pregavam. Yeah. Bom. E assim, essa coisa do seu pai sair pra missão, sua mãe, assim, isso sempre foi bem aceito por você, caía bem no seu coração. And for you to like have your mom and dad in mission and going whatever, was it good, or in some moment you were saying, why don't you stay at home, something like that? Was it for you? Yes, sometimes it was difficult, Algumas vezes era difícil, sim, para mim. but for the most part, it was such a rich life for our family. Mas a verdade é que, assim, era algo um ambiente tão enriquecedor para nossa família. For us as kids, we always had people living with us from other countries. Porque como desde crianças, assim, a nossa casa era cheia de pessoas de outros países que estavam compartilhando conosco. And for our family, it gave us a mission outside of our family. Então, a gente sempre, enquanto família, nós encontrávamos nós éramos missionários, a família toda. And so for my siblings and I think it really showed us how do you live a life on mission as a family and give yourselves away as a gift as a family. Então, a gente aprendeu muito como família, a como se doar, a como ser família missionária. So sometimes on holidays, maybe for example, Muitas vezes, por exemplo, em feriados, my dad would bring home somebody random to join our table. era muito comum meu pai trazer alguém que para nós era completamente estranho, e ele trazia para dentro de casa com muita facilidade. And definitely as kids sometimes we're like, come on. E às vezes, como criança, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem esse povo? But it was a huge gift, yeah. Mas era um grande dom. Que Grande dom. bom, muito bem. Isso acontece aqui também, né? De vez em quando entra uma pessoa de Tapeva, né? E Bitura de Minas na casa da gente. É assim mesmo, os irmãos. E você, Pete? Yeah, so I grew up in the same community as Rachel. Eu cresci na mesma comunidade que a Rachel. I've known her family my entire life. Conheci a família dela a minha vida toda. Her older brother Mike is one of my longest friends. O irmão mais velho dela é meu amigo, um dos meus melhores amigos. So just from my vantage point, it was such a blessing to see all that the Lord has done in her. Então é muito bonito, eu pude acompanhar muito do que Deus fez na vida dela. But for me personally, I grew up in a very strong Catholic family. Eu, pessoalmente, cresci numa família realmente que vive a fé de modo muito forte. My parents met the Lord and each other in college.
os meus pais conheceram Jesus e conheceram um ao outro no período da universidade. And they were baptized in the Holy Spirit and decided to live covenant community. Foram batizados no Espírito Santo e decidiram entrar para a comunidade de vida e aliança. So a huge part of my story is growing up with two parents who love Jesus. Então, realmente, a minha história passa por isso, de crescer com um pai e uma mãe que amavam Jesus, Who were filled with the power of the Holy Spirit cheios do Espírito Santo, and had created and intentionally lived in a community of other believers. e que intencionalmente queriam e viviam com uma comunidade de pessoas que eram como eles. So it was very important that my parents believed, Então, era muito importante, né, que os meus pais acreditassem. but it was also very important that all of my friends' parents believed. Mas era importante porque todos os amigos dos meus pais também eram assim, tinham os mesmos valores. The power of community. É o poder da comunidade. I mean, I can think of 25, 30 men who really cared about my spiritual life growing up. Então, assim, eu tinha ali ao meu redor de 25 a 30 homens que se importavam com a minha vida espiritual. And I didn't realize it at the time, E eu não era capaz de perceber isso na época, but my parents, my dad conspired with the other dads to figure out how to disciple their children. mas era possível ver meus pais falando com os outros pais e a preocupação deles de como discipular os filhos. So I would be over at one of my friends' houses, Então, eu poderia ir para casa de um dos meus amigos and like any good American men, we'd be watching football. e a gente estava lá como um bom americano assistindo futebol americano. And the dad would look at me and say, how's basketball going? E o pai do meu colega ia perguntar para mim, e aí, como é que tá lá no jogo de basquete? And then he'd say, what's Jesus doing in your life right now? E daqui a pouco ele podia vir com outra pergunta, dizendo assim, o que Jesus está fazendo na sua vida? And that was not an unusual question. E não era uma pergunta estranha para nós. It was a little annoying, Era talvez aí um pouco... até um pouco chato, talvez. especially as like a 12-year-old boy. I didn't really know what to say all the time. Porque muitas vezes, com 12 anos, eu não sabia exatamente como responder a pergunta. But it was very significant to see other men I respected who loved Jesus. Mas era muito importante para mim ver homens que eu respeitava amando Jesus. But even in the midst of that incredible community, Mas mesmo no meio daquela comunidade incrível, if you had asked me when I was young, probably 8, 9 years old, what was most important to me, se você pergunta para mim o que era mais importante para mim ali na idade dos 8, 9 anos, I would have said sports, eu diria esportes. all sports. Todos os tipos de esportes. But in particular, I loved baseball. Mas eu, de modo muito particular, gostava muito de basquete. And my dad had been a baseball player. Beisebol. Baseball. Beisebol, vamos lá. Yeah, so my dad had been a baseball player, and I wanted to be one too. Então, porque meu pai foi jogador de beisebol e eu queria ser também. So when I was about 8 years old, Então, quando eu tinha 8 anos, I developed a very unusual injury in my shoulder. eu acabei desenvolvendo, enfim, uma lesão no meu ombro. And because of this, I couldn't play baseball anymore, Por causa disso, eu não podia mais jogar beisebol. which doesn't sound like that big of a deal. Parece, né? Talvez, não é grande coisa, talvez. But as a little boy, it was a very big deal. Mas para mim, como criança, realmente isso era bastante And difícil. so I was miserable, Então, eu estava realmente muito triste. and I was in pain. Me sentindo dor, I was disappointed. estava bem desapontado. And so after several weeks of kind of moping around the house, Então, depois de muito tempo ali, enfadonho andando dentro da casa de um lado para o outro, my parents brought me into the living room, meus pais me trouxeram para a sala. and they sat me down and they said, Pete, Eles me sentaram e disseram assim, Pete, the only way you're going to be happy, do único modo de você ser feliz, the only way you're going to be fulfilled o único jeito de você se sentir pleno, is if you give your life to é Jesus. se você entregar a sua vida a Jesus. And I was very young, Eu era muito jovem, but I knew they loved him, mas eu sabia que eles amavam Jesus. and I trusted them. E eu confiei neles. And so I went into my bedroom, Então eu fui pro meu quarto. got down on my knees like this, Eu me ajoelhei no meu quarto and I said, Jesus, I love you. e eu falei, Jesus, eu te amo I give you my life. e eu te dou a minha vida. And the skies opened up, E o céu se abriu and a ali. dove descended. No, I'm kidding. E uma pomba desceu, não, brincadeira. Nothing happened. Nothing happened. Não, nada aconteceu. Assim. But like Rachel, the next few days, Mas, assim como aconteceu com a Raquel, no decorrer dos dias, I started to be peaceful.
eu comecei a sentir uma paz profunda. And I started to realize that like the gift of faith E eu comecei a perceber que o dom da fé had been given to me. I really believed. havia sido dado para mim. Eu realmente acreditava. And the next time I went to Holy Communion at Mass, E quando eu fui comungar depois disso, I received Jesus and came back to pray. eu recebi o Senhor Jesus e voltei para rezar. And as I was praying, I just had this profound experience of meeting him. E enquanto eu estava ali na ação de graças, eu tive essa profunda experiência de encontrar-me com ele. I just knew he was real. Eu sabia que era real. And not only was he real, Não somente que era real, but I realized he loved me. eu percebi que ele me amava. And what became most true in my life E o que aconteceu assim que se tornou mais verdadeiro na minha vida. is God is real Deus é real and he loves me. e que ele me ama. And it was like everything else became clear because of that. E eu percebi que todas as outras coisas ficaram muito claras depois disso. So then a few weeks later, Depois, algumas semanas depois, I just kept falling more and more in love with Jesus. eu fui realmente crescendo nesse amor por Jesus mais e mais. And so I was just hungry for more. E eu estava com fome por mais. And so I was noticing though that my parents had something I didn't quite have yet. E eu percebia que meus pais tinham algo que eu ainda não tinha. Like my mom would pray over me in tongues every night. Porque a minha mãe, por exemplo, ela rezava por mim e ela rezava em línguas. And so I decided I want that. E eu tomei a decisão, Senhor, eu quero isso aí também. So I went to my dad and I said, Dad, I'm not going to bed tonight until I have the gift of tongues. E eu falei pro meu pai, pai, enquanto eu não receber o dom de línguas, eu não vou pra cama hoje. And he said, Oh. And like any good wise father, he said, Well, go lay down and ask Jesus for the gift. Então, meu pai, de modo muito sábio, falou assim, olha, te deita e lá na cama pede pra Jesus o dom de línguas. And he said, Just say, Jesus, baptize me in your Holy Spirit Diga a Jesus, Jesus, me batiza no teu espírito and give me the gift of tongues. e me dá o dom de línguas. So I did. I laid down in my bed. Então foi o que eu fiz, eu me deitei na minha cama. I said, Jesus, baptize me in your Holy Spirit Eu falei, Jesus, me batiza com o teu Santo Espírito and give me the gift of tongues. e me dá o dom de línguas. And then I went, E eu fiquei ali esperando ele chegar, com a boca aberta. and nothing came out, you know? Nada aconteceu. And so I laid there for a little while, Então eu fiquei ali esperando por algum momento. got out of bed and went down the hallway. Então eu levantei da cama e fui caminhar pelo corredor. And I said, Dad, it E eu didn't falei, work. pai, não funcionou. And he smiled and he said, Go back, E ele sorriu e falou, volta lá, lay down again, deita de novo, say the same prayer. faz a mesma oração. He said, But then just say the name of Jesus. Mas vai repetindo o nome de Just Jesus. pray the name of Jesus. Vai rezando o nome de Jesus. So I went back and I laid down, Então eu voltei, deitei, said the same prayer, fiz a mesma oração and then just started to say the name of Jesus. e comecei a repetir o nome de Jesus. And after about 15 seconds of saying E his name, depois de 15 segundos falando o nome de Jesus, all of a sudden, de repente, the Holy Spirit took over o Espírito Santo tomou conta. and English turned into tongues. De inglês eu comecei a falar em línguas. And I went, E eu fiquei, uau. Whoa. And I said, let's try that again. Nossa, vamos tentar isso de novo. And Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. E de novo, fluiu. So I jumped out of bed Então me levantei da and I cama, ran down the hallway. corri pelo corredor. And I said, Dad, it worked. Falei, pai, funcionou. Bom. And so we had ice cream. E aí nós tomamos um sorvete. And ever since then, E desde então, I've just been trying to follow the Lord, eu tenho tentado servir o Senhor e segui-lo. not perfectly, Não de modo perfeito. and every step along the way, E em todos os passos nesse caminho, I've had to commit myself to the Lord again. eu tive que rededicar minha vida e me comprometer novamente com o Senhor. And the Lord has used different types of suffering to keep me close to Him. E o Senhor tem usado diferentes tipos de sofrimento para me manter próximo a Ele. Very, very early on, He asked me if I would be willing to suffer for Him. Bem no início, o Senhor perguntou se eu estaria disposto a sofrer por Ele. And I said, I said yes, E eu falei sim, because I love Him and I trust Him. porque eu o amo e confio nele. And that has led to all sorts of different physical sufferings. E isso já me guiou a todo tipo de sofrimentos físicos And then later in life, it's been more emotional type suffering. e depois sofrimentos num nível emocional. But He's still real Mas ele continua sendo real. and He still loves me. E ele me ama. And so I just have decided and I just know that I'm going to follow Him. E eu apenas tomo essa decisão. Eu vou te seguir. Nossa, amazing. Eu acho que assim,
Esse é um programa especial para você que é jovem, né? E tá aqui com a gente na comunidade. Mas é muito tocante perceber como que uma família que vive o evangelho, né? Normal, uma família normal que vive o evangelho, ela consegue preparar muito bem o terreno do nosso coração para a experiência de salvação com Deus. Só brevemente falar, eu tô tendo a graça de ver isso na minha história agora. E, né, nossa, eu quero agradecer muito a comunidade pela oportunidade de estar aqui, porque eu também não sabia, não tinha dimensão de quanto que meus pais eram bons. E já faz 10 anos que eu me converti, e agora que eu tô enxergando isso. So Muito obrigada pelo just testemunho. sharing that she's able to relate with your testimony because like her parents also belong to the community for a long time, and now she's able to figure out how good her parents were, you know. Yes. Ah, muito bom. Rachel, eu queria que você contasse um pouco sobre a missão que você desenvolve atualmente lá no seu país, né, com a sua comunidade. I would like to listen a little bit of your ministry, what you are doing in Renewal Ministries right now. Sure. Well, with the young people, Com jovens, in terms of young adults, para jovens, né? we're really trying to help young adults in our area in the United States Nós estamos realmente tentando ajudar os jovens de 20 a 30 anos, mais ou menos, ali na nossa área, kind of break out of an individual lifestyle and live in more of a community on mission para que style. eles saiam de si mesmos, de um estilo de vida individualista e comecem a ter um senso de comunidade. So really over the last couple years, what we've been trying to do is very, very simple. Então, aquilo que nós temos tentado fazer, na verdade, é muito simples. Is to not really have as many big events because the churches are doing those things and other organizations are able to put those on. Nós tentamos não, sabe, realizar tantos eventos assim, porque de fato ministérios e a igreja em si providencia muitos eventos. And I've really felt the Lord calling me to do a lot of ministry with young adults in homes, to be inviting people into my home, into the homes of my friends and Pete's home and different people's houses. Então a gente sentiu assim que algo que a gente devia fazer era começar a trazer a juventude para a experiência nas casas, na minha casa, na casa do Pete, casa de outros amigos. So for example, a couple of years ago, we started just a very simple Bible study once a week. Um tempo atrás a gente começou, por exemplo, um estudo bíblico em casa, uma vez por semana, With the goal to get young adults around the Word of God. com o desejo de realmente juntar jovens ao redor da palavra de Deus. Not an academic study, not trying to dive into what all the words mean, but just what is the Holy Spirit saying to you when we read this? Não num exercício acadêmico, exegético, mas realmente algo bem pessoal. O que o Espírito Santo quer falar conosco? And being someone who likes to plan and make my own strategies, E sendo uma pessoa que gosta de fazer planos e estratégias, I was always like, Lord, what are we going to do next? How are we going to expand this? What is this going to look like into a big e thing? eu sempre perguntava, Deus, e aí, qual vai ser o próximo passo? Como é que a gente faz isso crescer? And he was very clear of just be faithful to this and be faithful to the people that I'm giving you. E o Senhor me falou de modo muito claro, seja apenas fiel com isso que você está fazendo agora e acolha as pessoas que eu vou mandar. And so we started to meet first every Thursday at Pete's house. Então a gente começou a reunir toda quinta-feira na casa do Pete. So it was a bunch of a kind of a ragtag group of young adults Então a gente tinha lá um bom grupo de jovens reunidos ali. who would come and play football in the living room with Pete's kids. Então esses jovens iam, jogavam futebol americano com os filhos do Pete. And then we would pray and open up God's word. E depois a gente se juntava e abria a palavra de Deus juntos. And now for almost over 2 years, E depois de 2 anos, those same young adults esses mesmos jovens and others that they've brought e outros que eles trouxeram, have been together almost every Thursday for 2 years. a gente tem se reunido e a gente tem estado junto And quase so- toda quinta-feira nos últimos 2 anos. And during that time, we did a Life in the Spirit seminar E durante esse tempo nós já fizemos um seminário de vida no Espírito juntos, to get those young adults baptized in the Holy para Spirit. conduzir esses jovens ao batismo do Espírito. And the Lord really began to build a community around God's word and around what the Holy Spirit was doing. E o Senhor começou realmente a construir uma comunidade em torno dessa iniciativa que nós estamos fazendo com jovens. And so that's just one example of some of the things we're trying to do to help these young adults just get
get their faith into their regular rhythms of life with other people. Então foi muito interessante poder conduzir esses jovens para que eles tenham uma experiência e uma vivência no espírito a partir do estado de vida e no lugar onde eles estão. And to say, maybe I'm a doctor, maybe I'm a lawyer, maybe I'm a nurse. Eles podem dizer, então, eu talvez venha a me tornar um médico, um advogado, uma enfermeira. But how do I really live this faith that I have Mas como que eu vou viver essa fé que eu tenho with other people com outras pessoas, consistently? de modo consistente? And so we're just trying to do very simple things. Então nós estamos tentando fazer coisas muito simples. Just really trying to get back to what did Jesus do? A ideia é voltar naquilo que o que Jesus And fazia. maybe let's try some of those things and see if they work, Vamos, right? Because we know they do. vamos tentar alguma coisa, porque vamos ver se vai dar certo. A gente sabe que dá certo. And so we do some similar things with the young women as well, just really relationship-based ministry where we're loving them, we're walking with them, and we're discipling them. E a gente faz a mesma coisa com as moças. É um discipulado específico para mulheres. E a gente segue basicamente esses mesmos passos para discipulado. Muito bom. Eu percebo que, assim, tanto na hora que o Pete estava falando, né? Essa coisa de ter homens ao redor, homens católicos, né? Eu vou traduzir você Claro. para eles. Então, she's saying that as you all, both of you were sharing about the importance of having like good people surrounding. Forjou a personalidade dele como cristão, mas também como missionário. And this was like the means by which the Lord forged you guys as Christians, but as missionaries as well. Yes. E a Rachel falando desse discipulado com mulheres, me parece também a mesma coisa. And as Rich were talking about this discipleship with women, it seems to me very much like this also, surrounding them with a good environment, with good people. E aí eu queria que vocês falassem um pouco da importância da gente não só ter, por exemplo, pessoas como alvo para evangelizar, então jovens, mas também criar esse vínculo que vocês estão chamando aí de discipulado, né? Que é o que também a gente vive na nossa realidade, nos pequenos grupos, a importância da amizade para permanência e perseverança na missão. So my question is about the importance of friendship, you know, and when you are walking with the Lord. What do you guys can tell about this? Well, even Jesus wanted and needed friends. Até Jesus precisou de amigos e quis amigos. Right from the beginning, Desde o início. even just the story, of course, we know about his apostles. É claro que nós sabemos dos apóstolos, But even well before that, mas antes disso, when he and his family go to the temple quando ele e sua família vão ao templo and then he stays behind, e ele fica, you notice Mary and Joseph think he's just with the people. Maria e José viajam 3 dias tranquilos porque eles pensam, eles estão com os nossos amigos. They were a family, a big family, an Eles eram, extended family era uma that went grande to the família, temple. uma família estendida indo ao templo. So Jesus is still in the temple Então Jesus ficou no templo for 3 days. por 3 dias. And his parents are like, yeah, he's probably with his friends. E os pais falam assim, provavelmente está com algum dos amigos. And so even right from the beginning, Jesus would have learned Então, de fato, Jesus aprendeu desde o início the importance of not just the nuclear family, a importância não somente do núcleo familiar, but of the extended family, mas da família estendida. of aunts and uncles, of cousins, of friends, Tios, primos, not just for the big celebrations of life, não apenas para as grandes celebrações da but for vida, the day-to-day bearing of each other's burdens. mas realmente vivendo diariamente, carregando os fardos uns dos outros. So then, of course, when he begins his mission, Então, de fato, quando ele começou a sua missão, he goes, where's my family? ele falou, cadê a minha família? And his family now is different, those who do the will of God, E agora a família dele é diferente no sentido de que são os que fazem a vontade do pai, those the Father is specifically giving him. que é o pai que está dando para ele, confiando a ele, But he builds a community on mission. mas ele constrói uma comunidade em missão. And yes, there are the 12, Então, é assim, são os 12, but remember, there's that section in Luke where he sends out 70. mas vamos lembrar que no Evangelho de Lucas vemos ele mandando 70. Where did they come from? Da onde eles vieram? Well, the Lord was just bringing people who wanted to follow him, who wanted to live this life with him. O Senhor estava trazendo mais e mais pessoas que queriam viver ali essa comunidade. Men and women, Homens, mulheres, an extended family on mission together. uma família estendida em missão juntos. So friendship is not just a product of community. Então, a amizade não é apenas um produto da comunidade. It's foundational to a healthy community. É fundante para uma comunidade sadia. Aleluia.
really are missing something. Eu acho, de fato, que está faltando algo na experiência cotidiana, diária. If our Christian relationships are something we're just trying to exchange with each other. Can you repeat, please? So if our Christian relationships As nossas relações enquanto cristãos, are just trying to get something from the other, parece que a gente está sempre numa relação de troca um com o outro. some sort of exchange, Sabe? De troca mesmo. that's not good. Isso realmente não é bom. That's not true friendship. Não é verdadeira amizade. True friendship is I want what's best for you A verdadeira amizade quer aquilo que é o melhor para você. because I love you, Porque eu te amo. not for what it does for me, Não porque você faz algo para mim. because I just want you to flourish. Mas é porque eu quero que você floresça. And then if everyone is doing that, Então, se todo mundo tá pensando assim, fazendo assim, everyone flourishes. todo mundo floresce. And one of the things that will be most attractive to the world Uma das coisas que realmente se levanta como mais atrativas para o mundo is the deep friendship of the Christians. é a profunda amizade dentro de um ambiente cristão. Remember the scripture says, see how they love each other. A Escritura nos lembra de veja como se amam. The world doesn't know how to do friendship very well. O mundo não sabe como construir amizade muito bem, não. So if we do it very well, Se nós fazemos isso muito bem, it's very attractive. isso é muito atraente. It's actually kind of confusing. What am I looking at? E até as pessoas se confundem, falam, o que é isso aqui? O que eles têm? And we've seen this with the young adults. E nós temos visto isso com os jovens, né? Yeah. Yeah, I mean, I think the reality is you cannot do this alone. A verdade é que você não pode fazer isso sozinho. No matter how deep our initial conversion is, Não importa quão profunda seja a nossa conversão inicial, no matter how maybe powerful of that initial experience we have, ou quão poderosa foi essa experiência inicial. we need friends to run with. Nós precisamos de amigos para caminhar com a gente. And I think in this culture, in Eu this acredito- society right now, Nessa cultura, nessa sociedade de hoje. a couple things that have been really important for me and that we've also seen in our as we're trying to build community with young adults Umas coisas que a gente viu que são realmente muito importantes enquanto a gente tenta construir essa comunidade com jovens. and even with the young women and the culture we're trying to create and be love E com as moças também, que a gente está tentando fazer a mesma coisa nesse projeto Seja Amor. is to build relationships that have a high level of accountability Construir relacionamentos de confiança and that are fun. e que sejam divertidos. And Yeah! I think sometimes, you know, we can be so serious Eu as acho que às Christians. vezes a gente, como cristãos, a gente é tão sério, sisudo. Like, remember at the beginning of Pope Francis's papacy when he said he called everybody, what was it, sourpusses? faces. Yeah, sour faces. He was saying smile, you know? Eu lembro do início do pontificado do Papa Francisco, que ele ficava exortando as pessoas, que a gente estava sempre com a cara sisuda, né? Católicos tristes, e ele falou, poxa, sorria. Exato. Yeah. So in my own life and in my own journey with the Lord and Na- also in my own calling, what the Na Lord has minha called me vida to, pessoal, na minha missão e no meu chamado, I have a few women, tive poucas mulheres ao meu redor, including my mom and then a couple other friends, incluindo minha mãe e outros amigos, who very intentionally que de um modo muito intencional know everything about me. sabiam tudo de mim. They know my heart, they know my Meu struggles. coração, minhas lutas. And granted, that's like the three, you know, like Jesus's three that he had around him. É como, sabe, Jesus e os três mais próximos, os apóstolos mais When I'm próximos. tempted, I'm calling them. Então, quando eu me sinto tentado, eu ligo para elas. When I fall, I'm calling Quando eu them. caio, eu ligo para elas. When I have a victory, I'm calling them. Quando eu tenho uma vitória, eu ligo para elas. But also those same people, Mas eles também são essas pessoas. if they, for example, if they were here right now, Se eles estivessem aqui agora, we probably couldn't stop laughing. a gente não estaria, assim, acho que a gente estaria se matando de rir. So to make sure to say we want to build into our communities, Então, de fato, a gente quer construir nas nossas comunidades having fun together. momentos para a gente se divertir juntos. And there's actually a path in which when we have fun together as E disciples, existe um caminho, de fato, quando a gente se diverte juntos como discípulos no caminho, it opens our heart to be able to have that deeper friendship. isso abre o coração para que a gente possa ter relacionamentos e amizades profundas. And then we're creating contexts and environments A gente vai criando contextos e ambientes in which other people want to be.
nos quais outras pessoas falam, pô, eu quero estar ali. Because oftentimes the challenge with Porque community muitas vezes o desafio com as comunidades is you have to create something that's exclusive enough that there's some type of relationship that exists between the community, que às vezes existe a tentação de um certo exclusivismo na comunidade. but not so exclusive that other people can't come into it or feel like they can't be a part of E it. de fato, a gente precisa criar os nossos espaços, mas esses espaços não podem se isolar a ponto de não serem abertos para acolher outras pessoas. And so, as Pete's saying, the relationships that we're building not only serve us in walking in our own holiness, Então, esses ambientes não apenas nos ajudam para que nós possamos caminhar em um caminho de santidade com o Senhor, but they also serve the world in terms of witness. mas ele serve ao mundo no sentido de que a gente dá testemunho. I mean, at our little just Bible study, we have little kids running around. We have people who have grown in relationship and become friends. Então, nesse grupo de estudo bíblico que a gente faz, as crianças estão brincando por lá, e a gente tem um ambiente de amizade muito gostoso. And we've had people come in saying, I don't believe this, I'm an atheist, or whatever it is. And then by the time that they're leaving, they're drawn back because of the relationship. E muitas vezes pessoas foram se achegando a nós que confessavam, diziam assim, olha, eu não acredito, eu não tenho fé, só que o ambiente era tão gostoso que eles não paravam de voltar. Yeah. And I think something really simple in the human heart is that people want people they can trust. Eu acho que é algo que é do coração humano. As pessoas querem estar com pessoas em quem elas podem confiar And they want to have fun. e com as quais elas podem se divertir. Yes, yes. Ai, Rachel, vai tomar café lá em casa. Nossa Senhora. Como a gente She's quer saying, come to have some coffee in my home. Yes. We love this about Brazilian culture is all of the coffee breaks. Isso, uma coisa que eu tô apaixonada pela cultura brasileira, é que toda hora a gente senta para tomar um Ai, cafezinho. Isso é café muito e bom. manga. We have coffee breaks at home, but we don't have cake in our Yeah, coffee breaks. Porque Yeah, a gente faz, né, intervalos para café, mas não tem bolo. Olha, a gente quer tanto que vocês sejam nossos amigos que eu quero entregar para vocês aqui um presente da nossa comunidade. Deixa eu ver se esse aqui é seu, Rachel. Yeah, so this is a gift that we Thank want to you. give you guys because we want to have you guys as friends and family. Aqui, ó. Yes. E para você também, Fernando já é Wow. nosso friend. Yes. Friend. Pessoal, isso daí, esse presente de vocês é de um amigo meu, João Paulo, e da Duda também, my friend. Vou ler aqui o meu roteiro, certo? Para falar para vocês sobre esse presente. Should we show them? I got Carla. É da loja Nossa Vocação. E para você que está aqui acompanhando esse podcast, segue lá o Instagram Loja Nossa Vocação, @Loja Nossa Vocação. Coffee? Look at Look that. at that. Isso, It's like caneca superhero personalizada. This is my size, you know? Yeah, we Let's did. go. Ai, não Isn't entendi. it? Now I want to see what I got. Yeah. I got the Carlo set. Aham. Oh, Carlo Acuti. Yes, the shirt and the mug. I love this. Adorei a Soon caneca. to be saint. É, logo canonizado. Que legal. Thank you so much. Muito obrigado. Amazing. E você Muito que é legal. coordenador de grupo de jovens, coordenador de comunidade, romaria, movimento, tem um evento acontecendo aí na sua paróquia, fale com a loja Nossa Vocação. Eles desenvolvem a sua ideia, fazem se tornar realidade o seu sonho com camisetas exclusivas, beleza? Manda lá um direct. Ai, meu Deus, speak English. Pro @Loja Nossa Vocação, ou você pode entrar em contato com o João Paulo ou com a Duda através do WhatsApp deles, beleza? Beleza, Muito amor. bom. E não só queremos que vocês sejam muitos nossos amigos ganhando camisetas também, como nós vamos dar a vocês, irmãos, exemplares, This is a sample Da- of the magazine. revista da nossa comunidade, né? Essa é a última edição. Spiritual welfare. Yeah, yeah. Aí, ó, cara, é o Pete. Very good. Oh, there we go. Look at that. Yeah. Muito bom, muito bom. Ainda sobre esse assunto que nós estamos falando aí de amizade, enfim, queria que vocês partilhassem um pouco dessa coisa que às vezes é muito conflitual pro jovem, né? Especialmente o jovem engajado na missão, que é administrar tempo com a família, tempo com o estudo e o tempo com a missão.
one of the most the most common challenges for young adults, especially, or when you need to you have time for study, family, missions, to accommodate this, to organize. So what are the main challenges that you guys have seen in how you help people to lead with this? Well, I've noticed that everyone thinks they're very busy. A grande verdade é que todo mundo se enxerga como muito ocupado. No matter what stage of life they're in. E não importa o estilo de vida que a pessoa tenha. I remember when I was a university student Eu me lembro quando eu era um estudante universitário, thinking my life could not possibly get more full. eu imaginava, nossa, minha vida não tem como minha vida ser then- mais ocupada que isso. And then I left university and got a job and got married Então eu deixei a universidade, eu me casei e comecei a trabalhar. and thought my life could not be possibly more full. E eu dizia, nossa, não tem como eu ter mais ocupação do que isso. And then we started having babies. E aí eu comecei a ter os meus filhos. And now my life could not possibly be more E eu full. disse, nossa, não tem como minha vida ficar mais ocupada que isso. So if we're waiting for our life to feel like it has space, Então, se a gente está esperando a todo tempo para sentir que agora a gente tem tempo para as coisas, to do certain things, para fazer certas coisas, we're going to just be waiting. nós vamos ficar esperando para sempre. And I've noticed that everyone finds time for the things they're passionate E a about. verdade é, a gente sempre encontra tempo para aquilo que nos apaixona. Aleluia. So if you're passionate about watching football, Então, se você é apaixonado por assistir futebol, you'll watch it você vai encontrar o tempo para assistir. every time, Todas as vezes. no matter how busy you are. Não importa quão ocupado você seja. So to me, when we're working with young people, Então, para mim, quando a gente trabalha com jovens, it's not trying to convince them that they're not busy. não é sobre tentar convencê-los de que eles, de fato, não são tão ocupados assim. It's trying to help them live in harmony É, de fato, tentar ajudá-los a viver de modo harmônico with what they say is most important to them. com aquilo que eles dizem ser mais importante para eles. So if Jesus is most important to you, Então, se Jesus é mais importante para você, let's look at our time, então vamos olhar o let's tempo, look at our talent os talentos and our treasure e os nossos tesouros. and say, what is Jesus' opinion about all three of those things? Então, vamos perguntar qual é a opinião de Jesus sobre essas três realidades. How does he want us spending our time? Como ele quer que eu gaste meu tempo, How does he want us using our money? como ele quer que a gente use o nosso dinheiro And how does he want us using our talent? e como ele quer que a gente use os nossos talentos. And then trusting him that if we're faithful to what he's asking us to, Confiando que se nós formos fiéis ao que ele nos aponta, he will be faithful back to us. ele também vai ser fiel para conosco. And he knows we need fun. E ele sabe que a gente precisa se divertir, He knows we need work. ele sabe que a gente precisa trabalhar, He knows all of what we need. ele sabe de tudo que nós precisamos. So what we're trying to do with young people is be faithful to Jesus. Nós estamos falando para os jovens, seja fiel a Jesus, Listen to his voice first. ouve a voz dele primeiro. Order our lives in harmony with that. Ordena a tua vida em harmonia com isso. And then see what the Lord will do. E veja o que o Senhor vai fazer com a sua And vida. I've never seen somebody Eu nunca vi alguém who's made this decision que tenha feito essa decisão, to follow the Lord and prioritize him. que deseja seguir o Senhor e priorizar o Senhor. I've never seen anyone regret that. Eu nunca vi alguém se arrepender por ter feito isso. I've never seen anyone go, oh, Nunca vi alguém dizendo, ah, Jesus is just too much. não, Jesus é demais. He's too stressful. Não, ele estressa muito. Jesus is giving me anxiety. Jesus está me deixando ansioso. I've never heard that before. Nunca ouvi isso. But I've heard people say my job is giving me Mas eu anxiety. já ouvi gente falando assim, nossa, o meu trabalho me deixa, My state of life is giving me meu anxiety. estado de My vida, own sinfulness. o meu pecado. And so one of the antidotes, one of the solutions Então, uma das soluções to the craziness and busyness of the para a world loucura do mundo is to live a rightly ordered life. é viver uma vida ordenada. Sim. And it starts with our relationship with him. E isso começa com relacionamento com ele. Yeah. I think too, to go off what Pete's saying, Eu acho que, para dar continuidade ao que o Peter está falando, is there's kind of this unspoken idea or teaching about life é realmente esse ensinamento sobre como ordenar a vida. that, okay, I have my life, I have the things in my life, E há esse pensamento, tipo, eu tenho a minha vida, as coisas da minha vida, and then the Lord comes in and I get converted or I begin to follow e him, o Senhor vem, e aí eu começo a segui-lo,
And now I'm adding all of these things onto my life that stays exactly as it was. E aí parece que eu tô adicionando as coisas e a minha vida se mantém exatamente como era. And so kind of the way it's presented is now, how do I fit all of these pieces together? Então, muito do desafio é como é que eu junto esses pedaços e ordeno eles. We had a girl who's involved in Be Love Revolution, a high schooler. Nós tivemos uma menina envolvida no nosso projeto Seja Amor, And it was very sweet. She would go to adoration every single day after school. e ela ia à adoração todos os dias depois da aula, And her mom, who was a very sweet woman, e a mãe dela, que é uma mulher muito doce, said, you know, maybe you should look at your life as a pie, and there's different pieces to the pie, and Jesus is one piece, and work is one piece, and school is one piece. e a mãe dela tentou explicar, fazendo uma analogia, dizendo assim, olha, talvez você deveria olhar para a sua vida como se ela fosse uma torta, e você tem diversos pedaços. Jesus é um pedaço, o trabalho é outro pedaço, e assim por diante. And she looked at her mom and just Yellow. very sweetly said, E ela olhou para a mãe dela de modo muito doce e disse, but mom, Mas, mãe, he is the whole pie. ele é a torta toda. He is the pie. Ele é a torta toda. And so sometimes even with something like mission, Então, muitas vezes, e coisas como, por exemplo, a missão. we say, well, how do I fit mission now into my life? Então a gente fica, tá, como é que eu encaixo a missão na minha vida? And the reality is we're not now trying to fit these things E in. não é sobre ficar encaixando coisas, But I've now submitted my life to a totally different reality. mas submeter a minha vida a partir de agora a uma realidade totalmente nova. And so, like Pete's saying, my time, my talent, my treasure, Então, como o Pete estava dizendo aqui, o meu tempo, o meu talento, meus tesouros, I may be in the same physical context. talvez no mesmo contexto físico, I may be in the same job. I may be in the same Talvez school. eu vou I may estar- be in the same friend group. mesmo trabalho, os mesmos amigos, enfim. But now, because I'm a new Mas creation, porque eu fui recriado, regenerado, my mission, my life, the entire pie of my a life minha vida, o meu trabalho, a torta toda da minha vida, is now Jesus is the context. Jesus é o contexto de tudo. And so whatever's in front of me is my mission. Então, aquilo que tiver na minha frente para ser feito, isso é missão. And so it's not a matter of stacking these things on top and am I just going to have enough time in the day? Então, não é sobre, poxa, agora eu tive um encontro com Jesus e eu vou encaixar as peças da vida. I'm just submitting my life to him and surrendering Eu my submeto. time and my day to him. Eu submeto e rendo a minha vida a Ele. Because I think with this generation, Porque eu acho que nessa geração, something we hear a lot in the States algo que a gente ouve muito nos Estados Unidos, is they're afraid of being burnt out. parece que há um medo de ficar super estressado, tem um burnout. There's a lot of self-preservation. Então, as pessoas querem se autopreservar. a Well, todo I don't tempo. know if I'm going to have enough or I don't think I'm Será going to que eu- have the energy. Será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou ter força o suficiente? And that's not to say we should just purposely run ourselves into the ground and never get proper E eu não rest. estou dizendo que a gente tem que sair se matando por aí, não. But to say there's a reality as a disciple Mas existe uma realidade como discípulos that my energy que minha energia comes from the Lord. vem do Senhor. And so I'm giving my life to him at the beginning of each Eu day. dou a minha vida a Ele no início de cada dia. And I'm running as hard as I can, E eu vou com as fast tudo as que eu I posso, can, de modo mais rápido, until my head hits the pillow on that night. até eu chegar e encostar minha cabeça no travesseiro. And I think a reality for a lot of young people that Yes. we're trying to teach them A realidade que tentamos ensinar aos jovens is it's good to be tired at the end of the day. é que é muito bom chegar no fim do dia cansado. It's good to be spent. É muito bom ter gastado tudo. It's good to have nothing left. É bom não ter deixado nada para trás. And really, I mean, a lot of them are saying, I don't have the energy, I don't have the time. E ao invés de dizer eu não tenho tempo, eu não tenho energia, But then there's usually energy and time to scroll on our phones for at least a couple hours, a right? verdade é que a gente, mesmo dizendo isso, a gente consegue gastar certas horas no celular. So it's really trying to help live that rightly ordered life with Jesus as the head. Então é realmente ajudar os jovens a ter uma vida ordenada, tendo Cristo como cabeça. Amazing. Nossa Senhora. Enquanto o Pete estava falando ali sobre o testemunho de conversão dele, ele Enquanto- falou algo sobre o sofrimento. You were talking about sufferings. Suffering. Yeah. E aí eu queria que ele contasse ou partilhasse um pouco com a gente como é que nós podemos
quando a gente está sofrendo, né, enquanto jovem, e você também que não é jovem está nos acompanhando, nesse momento tornar Jesus nosso Senhor também. How can we, in times of suffering, give the lordship of our lives to Jesus and make him the very Lord in these times of suffering? Well, as I said to the community the other night, Eu disse isso para a comunidade há duas noites atrás. we will all suffer. Todos nós vamos sofrer. It's part of the human condition. É parte da condição humana. On this side of heaven, E antes do céu, we are going to do things ourselves, nós vamos fazer or things will be done to us coisas serão feitas contra nós vamos fazer coisas that cause real suffering. e essas coisas podem causar e causam sofrimentos. So the posture of a disciple in the midst of suffering A postura de um discípulo em meio ao sofrimento is to be humble, é ser humilde, is to be obedient, obediente and is to turn to the Lord with every suffering e realmente voltar-se ao Senhor com todo o sofrimento and say, Jesus, what do you want to do about this suffering? e dizer: Jesus, o que o Senhor quer fazer a partir desse sofrimento? Because Jesus has an opinion about every suffering. Porque Jesus tem uma opinião a respeito de todo e qualquer sofrimento He has a purpose with every suffering. e um propósito com cada sofrimento. And sometimes his opinion and purpose E algumas vezes sua opinião e propósito is to provide supernatural healing in the moment. é trazer cura sobrenatural no exato momento. Very often to build faith or to build the kingdom or to Muitas confirm the word. Para fazer, edificar a fé, confirmar a palavra diante do mundo. So we should ask him. Então nós temos que pedir a He ele. told us to pray that people would be healed. Ele disse para que nós orássemos para que pessoas fossem curadas. And there's great freedom in it because we can't heal anyone. E há fruto belíssimo nisso, porque de fato nós sabemos que nós não conseguimos curar ninguém. I mean, I don't have the power to heal. Eu não tenho poder de curar. I mean, you don't have the power to heal. Você não tem poder de curar. But then that's okay E tá tudo bem. because the power in us is powerful enough. Porque o poder que há em nós é suficiente. So we should ask. Então nós devemos pedir. And sometimes he'll say yes, Algumas vezes o Senhor vai dizer sim. and then sometimes he won't, you know? E outras vezes isso não vai acontecer. And sometimes his purpose and opinion for suffering is to heal it over time. Algumas vezes a opinião, né, o que o Senhor vai fazer é ir curando ao longo do tempo. Or through modern medicine or science or other things that he's Através, given us. ou talvez através da medicina, através, né, de medicamentos e outros meios que ele possa nos dar. And often, if it's not healed right away, E muitas vezes, se isso não é uma cura imediata, his purpose in it is to teach us how to trust him, o Senhor vai nos guiar num processo de confiança nele, to be purified of our own desires, para a gente ser purificado de nossos próprios to desejos, put to death the old man, para realmente vencer o homem velho, so that the new would emerge. para que o novo homem possa surgir. And then sometimes his opinion and purpose E muitas vezes a sua opinião e o propósito is that the suffering we're experiencing will not be healed until heaven. é que o sofrimento que experimentamos não vai ser curado até que cheguemos ao céu. But we know that every suffering, Mas nós sabemos que Every todo tear. sofrimento, toda lágrima, every pain toda dor will be resolved in heaven. será resolvida no céu. And so very often the purpose in that Então, muitas vezes, o propósito is nisso because he knows é porque ele the sabe glory to come a glória que está por vir, is so much greater than even what we taste here. que é tão maior do que aquilo que nós estamos experimentando aqui. And he's saying, everyone's going to die. E nós todos vamos morrer. So come into my glory and experience the fullness of restoration. Então, o Senhor diz: entrem na minha glória e experimentem a plenitude da So, transformação. as a disciple, Então, como discípulo, I don't fear suffering eu não tenho medo do sofrimento, because I know the master, porque eu conheço o Mestre. good, Ele é bom, he's faithful, ele é fiel, and everything can work towards the good for those who believe in him. Yeah. e todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. But as a disciple, Mas como discípulo, I'm not called to guess what he wants to do. eu não posso adivinhar o que é a vontade de Deus. And I'm not called to tell him what he's supposed to do. Segundo, não sou eu que digo para ele o que ele deve fazer. I'm called o que to ele- ask him what he wants to do É sobre perguntar a ele o que ele quer que eu faça. and then be faithful to his answer. E aí ser fiel ao que ele nos responde. Yeah, one of the most incredible passages in scriptures in Romans chapter 5, when Uma Paul das- talks about suffering. Uma das passagens mais incríveis da Bíblia, Romanos capítulo 5, quando Paulo fala do sofrimento,
And he says something kind of crazy. E ele fala uma coisa um tanto quanto louca. He says, suffering produces character, Sofrimento produz caráter, character produces endurance, e o caráter perseverança, and endurance produces hope. e a perseverança esperança. And I remember I was reading that not that long ago. Eu estava lendo esse texto não faz muito tempo atrás, And I was like, Paul is saying suffering produces hope. e Paulo está falando que o sofrimento produz esperança. That doesn't make any sense. You Não know, faz you're like, sentido. what the heck? It doesn't feel hopeful to be in this suffering. Não, parece que não é essa a experiência, você ter sofrimento gerando esperança. But it's amazing to think about hope as the virtue by which we desire the kingdom of God. Mas quando você olha para a esperança como um desejo do reino de Deus, So somehow in my suffering, então, de algum modo, no meu sofrimento, when I endure and persevere, quando eu persevero, it gives a witness to the world isso dá testemunho ao mundo that this is not all there is. que o que nós vemos não é tudo. That my suffering produces hope because I'm living for something that is not here. O sofrimento produz esperança porque eu estou vivendo para algo que não cessa aqui. And so even if the situation never changes Ainda que a situação nunca mude and my life doesn't look or feel good, e a minha vida talvez não tenha a aparência de Like- algo bom. think about the saints, you know, Vamos like they pensar had nos santos, por some exemplo. of them, their external life, it was like, man, all you ever did was suffer, you know? Alguns você olha externamente e fala, meu Deus, a vida dele toda foi só sofrimento. But it was producing an eternal weight of glory Mas foi produzindo um peso de glória and giving witness e deram testemunho to the fact that we can still be joyful here in the suffering ao fato de que nós podemos continuar Because- sendo felizes aqui em meio ao sofrimento. I'm not living for here. Porque eu não estou vivendo para esse mundo. I'm living for heaven. Eu vivo para o céu, But it's really hard to do that, right? When you're in mas the é midst of the realmente suffering. duro quando você está no meio do sofrimento. Para a gente estar aqui, né? Podendo estar evangelizando, chegando, né, para vários lugares que até então não eram pensados há muitos anos atrás, alguns entregaram a vida, né? Yes. E eu gostaria que vocês partilhassem um pouco conosco a respeito do próprio Ralph Martin, né? Que foi a primeira pessoa ali. She's saying, if we are here today, it's because the elders, they were faithful in the year that they gave really their lives. One of those men is Ralph Martin. Yes. Quem que ele é particularmente na vida de cada um de vocês e o que vocês conseguem ver também da importância dele para a igreja? Who is Ralph Martin for you personally, and how do you look at him in a church context? Sure. Well, growing up, Enquanto eu crescia, he was just Mr. Martin. ele era só o Senhor Martin, They were members of our parish, and membros da nossa paróquia. I knew that he did a lot of mission work. Sabia que ele tinha sido um grande missionário sempre, But he was just Mr. Martin, mas era só o seu Martin. a good man living his life, raising his family, Um bom homem com a sua família, criando seus filhos, which I think speaks to one of the things that is most significant about him. que eu acho que é uma das que fala sobre uma das coisas mais significantes a respeito dele. The Lord has used him in great power all over the O world, Senhor o usou poderosamente no mundo todo, but the people in his neighborhood, mas o povo lá na vizinhança, the people he plays tennis with every week, as pessoas com as quais ele joga tênis toda have semana, very little understanding of his impact eles têm muito pouco entendimento do impacto da vida do Ralph. because he's humble, Porque ele é muito humilde. because he's a husband, Porque ele é um esposo, and he's a father and a grandfather, é um pai, um avô. and he's just trying to be faithful to what the Lord is doing. E ele só está tentando ser fiel ao que o Senhor pede a ele. And so while he is the boss, Então, enquanto ele é o chefe, and we respect him and we follow him in that regard, e nós o amamos e respeitamos assim, I've come to admire very deeply eu comecei a admirá-lo muito profundamente. his faithfulness. A sua fidelidade ao Senhor. I mean, really, since the mid 1960s. Desde lá dos anos 60. I mean, that's a long time ago. É muito tempo, gente. Like a really long time ago. É, realmente, é muito tempo. Yeah. He has been faithfully trying to do what Jesus is asking him to do. Ele tem, desde aquela época até hoje, buscado ser muito fiel ao que o Senhor pede a ele. And he'd be the first to admit that he's not perfect. I'm sorry.
He'd be the first to say that he's not perfect. Ele é o primeiro a dizer que não é perfeito. But that's okay, E isso tá tudo bem, because he's just faithfully following the Holy Spirit. porque ele está fielmente buscando seguir o Espírito. And so I've grown both in admiration, Então eu realmente cresci em admiração, a deep affection em um grande afeto por ele, for his leadership, pela sua liderança, for his friendship, a sua amizade for the witness of who he is and what he does. e o testemunho daquilo que ele é e ele faz. Man, I truly believe that the Lord put him here, Eu realmente acredito que o Senhor colocou ele aqui, not just in Michigan, but in Brazil and não all over somente the world. em Michigan, mas aqui no Brasil e em tantos lugares do mundo, Because the Lord is always looking for men and women after his own heart, porque o Senhor está sempre em procura de homens e mulheres segundo o coração dele, who are willing to listen to him, que querem ouvi-lo, who are willing to discern what he's saying, que querem discernir o que ele está dizendo and then have the courage to act on it. e coragem para agir debaixo dessa escuta. And Ralph is a man who listens to the Lord, Então, o Ralph é um homem que escuta o Senhor, discerns what the Lord is saying, discerne o que o Senhor está falando and then acts on it. e ele age. And so I'm just incredibly grateful. Então, eu sou muito agradecido. Yeah, I've had the privilege Eu tive o privilégio to not only work for Ralph and to be in Renewal Ministries, não somente de estar com o Ralph e trabalhar no Renewal Ministries, but Ralph and his wife Ann are actually my godparents. mas o Ralph e a esposa são meus padrinhos. So they've been very special and instrumental in my life and prayed a lot of prayers for me. Então, eles têm sido realmente muito significativos na minha vida desde o início. And very similar to Pete, I mean, there's so many things to admire Ralph for, you know, we could Então- list them all around this table. São tantas coisas no Ralph que são admiráveis e eu podia trazer para essa mesa. But one of my favorite things is that we have a staff Bible study every other week together that we do. Uma das coisas mais admiráveis é que a gente tem um estudo bíblico que a gente faz lá no Renewal Ministry sempre. And what I see in Ralph consistently and what he shows to us and all that he ministers to E tudo que eu vejo no Ralph, nele e aquilo que ele ministra para nós, is he has never taken his eyes off of Jesus. é que ele nunca tirou os olhos de Jesus. Still, when he reads the scriptures with us E on Mondays, quando ele lê a escritura conosco nas segundas-feiras, with so much childlikeness and wonder, he's genuinely amazed at Jesus and his word. ele de fato, como uma criança, ele consegue se maravilhar com a palavra toda segunda-feira com a gente. I remember one time this past year we were having a meeting about one of our mission trips to Mexico City with the young adults. Eu me lembro que a gente estava tendo uma reunião, preparando uma missão para o México com jovens. And Ralph just happened to pop into the office to get his mail during the meeting. E o Ralph apareceu lá no escritório enquanto a gente estava reunido. And he and the other leader of our mission to Mexico, a guy named Butch, E ele acabou, né, conversando com uma das lideranças da nossa missão para o I México. just happened to hear their conversation. E eu comecei a ouvir a conversa deles. And Ralph was like, aren't you just so excited for Jesus to return? E o Ralph estava dizendo para ele, nossa, você não está tão empolgado para que Jesus volte rápido. And these two men, they started saying, what do you think his horse is going to look like that he's going to ride back on, you know? E aí eles estavam dizendo, como que vai ser o cavalo, né? Usando a analogia do livro do Apocalipse, no qual Jesus vai estar, hein? And there's just this childlikeness and this faith that has endured that for him, the center is not the ministry, it's Jesus. Então, é essa atitude de estar diante de Deus como uma criança e estar empolgado com as coisas do Senhor e sempre apaixonado pelas coisas do Senhor. And for him, really, all of the public ministry could go away at any moment. E para ele, o ministério público poderia simplesmente sumir em qualquer momento. And he and his heart would be just fine because it's just about Jesus for E him. ele, no seu coração, para ele estaria tudo bem, porque para ele é tudo sobre Jesus. And so in a generation where people are deconstructing, leaving the faith, not lasting in the race, Então, realmente, numa geração onde as pessoas não têm essa perseverança, the gift of being submitted to leadership o dom de submeter a liderança, that are really
running the race with endurance for a long time and pers- staying faithful. Yes, de perseverar, de gastar a vida e permanecer fiel. I mean, it's really what Paul talks about in the scriptures. É o que São Paulo fala nas Escrituras. And so it's an honor and such an amazing learning experience and inspirational to work with him and to live life alongside of him. É uma inspiração realmente poder trabalhar com ele e viver lado a lado com ele. Yeah, I'm reminded of a verse from Isaiah. Eu lembrei de um versículo bíblico a partir do texto de Isaías. But this is the man to whom I will look. Esse é o homem para o qual eu vou me voltar. He that is humble Aquele que é humilde, and contrite in spirit contrito de espírito and trembles at my word. e que estremece na minha palavra. And I think what one of the things Rachel was highlighting there, Uma das coisas que a Rachel estava aqui sublinhando, as Ralph has taught us, como Ralph nos ensinou, how to tremble at the word of God, como estremecer, ter o santo temor ante a palavra de Deus, to take the word of God seriously, levar a palavra de Deus a sério, to really believe it, acreditar nela, not try to explain it away, não tentar explicá-la de outros not try to modos, make it accessible to the world, ou tentá-la tornar palatável para o mundo, but acessível, to truly read it in the Spirit, mas lê-la sob o poder do Espírito, believe it, acreditar, ask the Lord for places when we don't understand it, pedir ao Senhor quando a gente não tem capacidade de compreendê-la and expect the word to change us, e esperar que a palavra nos mude and expect the word to have wisdom for how we are called to live. e buscar sabedoria da palavra a respeito de como viver. It's amazing to me Realmente me surpreende how few Christians como poucos cristãos actually think this book is relevant. acreditam que de fato esse livro é You relevante. know, a lot of Christians just kind of read it, and Alguns apenas leem, but with no expectation that there's real wisdom here. nem a expectativa de que há sabedoria real aqui. Like our life is different because of this. Que a nossa vida é diferente por causa disso. And that's a fundamental thing we're trying to do in Renewal Ministries is reclaim the Word of God. E isso é uma coisa fundamental que nós Yeah. estamos tentando fazer no Renewal Ministries, a palavra de Deus, a centralidade dela. I think too for any young, just an encouragement for any young people who are listening, Um encorajamento que eu faria para os jovens que estão nos vendo, who may have a call on your life for ministry or for missions or even just living in community. que possa ter esse chamado à missão ou para a vida em comunidade. Just like you need friends, Assim como você precisa de amigos, you need elders. você precisa dos anciãos. You need to be submitted to leadership that is over you, Você precisa se submeter a uma liderança acima de você, even in ways that you don't understand. mesmo quando você não entende, Even if you think you could do things better, mesmo se você acha que você poderia fazer coisas melhor, because so much of the fruit of the gospel comes from obedience. porque muito do fruto do evangelho vem da obediência. And so there's one of my favorite preachers talks about this. Um dos meus pregadores prediletos fala sobre isso. How in a relay race on a track, Como numa corrida, the most important moment in a relay o momento mais importante num rally, por exemplo, is when one of the teams quando uma das equipes passes to the other people on their team passa para o outro membro da equipe the baton o bastão. in this particular zone on the track. E é uma zona ali específica da corrida, da pista. And the next part of the team comes and takes the baton Então o outro vem, pega o bastão and finishes the race. e termina a corrida. And so there's going to be a passing of the baton of faith to the Então, next generation. existe um momento de passar o bastão da fé para outra geração, But I think what begins to happen mas o que começa a is acontecer the older generation wants to pass things on to us. é que as gerações antigas querem passar para nós, a fé, And we say, I don't really want what you have to pass on. e aí a geração fala assim, olha, eu não quero isso que você está I want to take up my own baton. eu quero fazer o meu bastão. I want to run my own race. Eu vou correr a minha corrida. And the reality is we need each other to finish the race. E a verdade é que nós precisamos de uns dos outros para poder terminar a corrida. And so we need what the generations above us are bringing, because we're standing on the shoulders of spiritual giants. Nós estamos nos sustentando sobre os ombros
de gigantes que vieram antes de nós. And so if you maybe believe that as a young person, if the Lord is calling you to leadership, if the Lord is calling you to preaching or teaching, Então, se você como jovem crê que o Senhor está te chamando como pregador, missionário, the best thing that you can do a melhor coisa que você pode fazer is to stop asking, when will I be raised up? é que você pare de perguntar quando que vai ser o meu momento And to really submit to the leadership that God has given you if it's holy and good. e que você possa se submeter à liderança que o Senhor te deu, se ela é santa e é boa. Aleluia. Bom, a gente vai caminhar agora para a conclusão dessa nossa conversa. Infelizmente, porque my friend Rachel, né, o Peter, muito very good. Do you like my shirt? Yeah, look at that. Gostou da camisa dele? Top, muito bom. E para concluir, né, a gente na comunidade vai meditar por um tempo aquela palavra de Efésios, fortalecei-vos no Senhor. In the community, just like we are coming to an end, Yes. and right now in this next year, we will be reflecting upon the word in Ephesians to be strengthened in the Lord. Yeah. E aí eu gostaria que vocês pudessem dizer para os jovens que estão a nos ouvir, para toda a comunidade, como é que a gente pode, de fato, se fortalecer nesse caminho com o So Senhor. the last word would be, how could what you guys can tell the ones watching us, how can we be strengthened in the Lord? Yeah, I love that passage in Ephesians that you're drawing from. Eu amo essa passagem de Efésios da qual vocês estão partindo. Right, in that part in Paul's prayer where he prays that they would be strengthened in their inner man. Quando Paulo reza para que nós sejamos fortalecidos no homem interior. And so I guess a very simple encouragement that I would give Então, um encorajamento muito simples que eu daria, to be every single day que que diariamente, when you pray, quando você rezar, to just very directly ask the Holy Spirit Você de to modo- strengthen you in your inner man. muito diretamente, diga ao Senhor, Senhor, me fortalece no homem interior. Because what happens when we call upon the Holy Spirit and ask for more Porque quando nós pedimos o Espírito Santo e pedimos mais dele, is so much of the project of the Holy Spirit is to recreate us. o projeto do Espírito Santo é recriar-nos. And so there's all these, yes, practical things we can do to become strong. Tem muitas coisas práticas que podemos fazer para nos tornar fortes. But when we continue to ask for more, Mas quando a gente continua a pedir mais e mais, Paul is referring to something supernatural that actually happens on the inside of me. Paulo está falando de algo sobrenatural que acontece dentro de mim. Right? That my old man is dying, O meu velho homem está morrendo and the power of my baptism is strengthening me whenever I ask for more. e o poder do batismo que está em mim vai crescendo à medida que eu vou pedindo mais e mais. It's an amazing spiritual reality that this is the power that we have access to. Essa é uma realidade espiritual maravilhosa, é um poder que nós temos acesso. And for me, I've started doing this in even the context of temptation. E eu comecei a fazer isso até mesmo no contexto de tentação. You know, like for example, if I really want to gossip, Por exemplo, se eu sinto a tentação de fofoca. like I just have a really juicy piece of news that I have to tell my friend, you E know? eu tô com uma notícia nova para contar para os meus Ai, my amigos. Yeah, right? But in that moment, instead of saying, don't do it, don't do it, don't do it, E nesse momento, ao invés de falar, não faça isso, não faça isso, praying, Holy Spirit, eu rezar, Espírito Santo, strengthen me in my inner man, me fortalece no homem interior, because this is not my nature. porque isso não é a minha natureza. It is not my nature to sin. Não é natural pecar. It is not my nature to gossip. Não é, da nova natureza ser fofoqueiro. And so, very simply, just the verse that you're drawing from with Então, Paul, o versículo do qual vocês estão partindo, pray that prayer over yourself that faz Paul essa prays, oração. and it will change you. Faça essa oração que Paulo está fazendo e isso vai mudar você. Amen. Amém. Very good. Aleluia. One just quick point to add. Ponto apenas muito rápido para adicionar isso. The starting or one of the beginning steps of being strong in the Lord Dos primeiros passos para ser fortalecido no Senhor is to admit é our own admitir weakness. nossa fraqueza.
not out of condemnation, não como condenação, but in the humility to recognize mas na humildade de reconhecer I am not strong. que eu não sou forte. He is. Ele é. And any strength I have comes from him. E toda a força que eu tenho vem dele. My life is all of my life is a gift from him. Toda a minha vida é um dom que vem dele. So to me, Pra mim, if the community wants to be strong, se a comunidade quer ser forte, the community needs to admit its own weakness, a comunidade precisa reconhecer sua própria fraqueza, repent for where we have tried to do it on our own. arrepender-se daquilo que a gente tenta fazer por nós mesmos. And for me personally, E para mim, pessoalmente, I found that the inner strength has grown eu encontrou que o homem interior tem the crescido more I go to confession. na medida que eu me confesso. The church has given us a sacrament. O Senhor nos deu um sacramento. It's a sacrament of weakness. É um sacramento para os fracos. It's a sacrament of brokenness. Um sacramento para que a gente seja quebrantado. We walk in weak, A gente entra fraco, we are healed and forgiven, somos perdoados, and somos then like a curados. broken bone E como um osso que foi quebrado, that has healed, que foi agora curado, it's now stronger because of it. ele fica mais forte por causa And we disso. walk out more strengthened to be who the Lord has called E us a to be. gente sai dali mais forte para ser aquilo que o Senhor nos chama para ser. So I would say that confession would go hand in hand with growing in inner strength. Eu diria que a confissão vem de mãos dadas com o crescimento do homem interior. Aleluia. Ai, vamos orar, né? Let's pray. Yeah. Queria convidar você que está nos assistindo, né, depois dessa conversa, a assumir mesmo a sua fraqueza diante do Senhor. Nós vamos fazer essa oração a fim de nos fortalecer. When I lead us in prayer, and both of you, Come, Holy Spirit. vem Espírito Santo. Lord Jesus, we love you. Senhor Jesus, nós te amamos. Lord Jesus, we thank you for this time together. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo juntos. We thank you for the friends in the studio here, Obrigado pelos amigos aqui nesse for estúdio everyone who's watching, e todos os que estão assistindo. and everyone who will watch. E aqueles que assistiram. Lord, you promised Senhor, o Senhor prometeu, that where two or more are gathered in your name, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, you would be there. o Senhor estaria lá. So, Lord, we notice you right now. Senhor, a gente nota a tua presença agora. We worship you right now. Nós te adoramos, portanto. We thank you for your presence here. Agradecemos a tua presença aqui. And we thank you for your presence with all of those who are joining us online. E nós agradecemos pela tua presença junto a todos os que nos assistem agora. Lord, we just ask Senhor, nós pedimos that you would help us to receive something from this conversation. que a gente possa receber algo a partir desta conversa. Whatever you want us to receive, Lord. Aquilo que o Senhor queira que recebamos. Whatever will help us love you more. Aquilo que nos ajude a te amar mais. And Lord, we repent for any ways that we have not honored you. Senhor, nós nos arrependemos por qualquer caminho que tenhamos tomado que não te honre. And we ask that you would increase E nós pedimos que o Senhor cresça and we would decrease e que nós diminuamos for the glory of your name pela glória do teu nome and for the building of your kingdom. e pela construção do teu reino, a edificação do teu reino. Lord Jesus, Senhor Jesus, we ask that you would send your Holy Spirit upon each person who's watching right now. oramos para que o Senhor envie o seu Espírito sobre cada pessoa que nos assiste agora. That even just through this podcast Que através desse podcast and through the screen, e pelas telas, that you would send the power of your love que o Senhor envie o poder do seu amor and the power of your Holy e o Spirit. poder do teu Santo Espírito. In a special way right now, Lord, De um modo muito especial agora, Senhor. send hope. Envia esperança. Send supernatural hope upon those who are watching. Esperança sobrenatural sobre aqueles que agora That assistem. if there's anyone in suffering, Quem estiver em sofrimento, anyone in despair, em desespero, that right now you would comfort them and lift their heart to you. que sejam agora mesmo confortados e o coração deles seja elevado ao Senhor. I ask right now, Lord, Peço agora mesmo, Senhor, that you would strengthen each of us que nós sejamos fortalecidos in the inner man and the power of the Spirit, no homem interior pelo poder do Espírito. and that you would give us the strength E que seja dado a nós a força to endure and persevere para perseverar to reach the end of this race. e que nós possamos chegar ao fim dessa carreira. And Lord, we ask
Nós pedimos, Senhor, that you would help us to fix our eyes on you. que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti. That even now, Lord, E que até mesmo agora, Senhor, we would look to you possamos olhar para Ti as the author and the finisher. como autor e consumador. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Senhor Jesus, nós clamamos a tua graça, Senhor. Bendito seja o seu nome. Obrigada, Senhor. Com essa oração, fica aí o convite para você que nos acompanhou nesse podcast a aproximar-se do Evangelho, aproximar-se da igreja, dos sacramentos da igreja e, por que não, também da comunidade. É lugar de gente fraca, mas que busca se fortalecer no Senhor. Bendito seja o nome dele. Quero de todo coração agradecer a Rachel, o Pete. Vai tomar café na minha casa, Rachel, né? My friend. E também agradecer a presença do Fernando, né? Traduzido para nós. Muito legal, galera. E por fim, se vocês quiserem também deixar um abraço, agradecimento para quem está nos acompanhando, a gente conclui dessa forma. Let us conclude. If you want to say a greeting and finish up with a greeting. How do you say, like, long live Havenice? Viva Javenice. Viva, say it again. Viva a Javenice. Viva Javenice. Wait, how did they say Jesus is Lord in Portuguese? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Muito bom. Compartilha aí, então, esse podcast. Foi uma alegria receber todos vocês. E a gente espera, né, uma próxima vez estarmos juntos novamente. Tchau, pessoal. Tchau.